Senhor, igreja, que a presença do Senhor esteja na vida de cada um e a presença do Espírito Santo de Deus adentre em vossos lares, em mais uma apresentação virtual. Lembrando que muito em breve, em nome de Jesus Cristo, nós poderemos estar novamente reunidos no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Somente ao Senhor Jesus devemos prestar as nossas glórias, exaltações. Ó Santo Deus de Israel, bendito é o teu nome. Meus irmãos, essas gravações, desde a primeira, tanto a minha como a do pastor Fausto, elas estão, em sua maioria, disponíveis no YouTube. Aí os irmãos podem, se quiser rever, estudar, nos ajudar, tecendo comentários, os irmãos fiquem à vontade, está disponibilizado no canal do YouTube. Amém? Paz do Senhor mais uma vez esteja conosco e que o Espírito Santo de Deus possa estar nos direcionando nessa palavra que nós vamos ler esta noite. Uma palavra que há algum tempo eu já preguei, e eu espero que, como naquela época surtiu efeito, pessoas foram tocadas por essa palavra, que essa noite outras também possam ser tocadas. Amém? Nós vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Amados, como naquela época eu falei, esse livro trata do perdão. E esses dias o pastor Fausto já mencionou, se não me falha a memória, na palavra de abertura, para que nós liberemos perdão. A palavra do Senhor diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, olha que maravilha que Deus vai falar com você essa noite. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos, Jesus aqui, Deus está falando, todos os nossos pecados nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. Glórias a Deus. Miqueias retrata uma época 740 anos, antes de Cristo. E ali, engraçado que é na mesma época do profeta Isaías, mesma época eles andando ali. Imagina que maravilha, esses dois homens de Deus, esses homens valorosos de Deus, trabalhando para o reino de Deus. Ele profetiza, 740 anos antes, contra o reino de Israel e contra o reino de Judá. Ele vivia em Judá e ele acompanhou 3 reis. Entre eles, o rei Ezequias, que também foi assistido pelo profeta Isaías, ou seja, foi auxiliado pelo profeta Isaías. Amados, então as nações, seja Israel ou Judá, viviam em pecados e se rebelando sempre contra Deus, e ele profetiza que viria o juízo sobre essas nações caso elas não se arrependessem. E não se arrependeram, e veio juízo sobre as 2 nações. A primeira, Israel, dominada pela Síria, escravizada, e Judá pelo Império Babilônico, o famoso rei Nabucodonosor. Mas ele diz que o Senhor iria perdoar e lançar no mar do esquecimento.
Na época que eu fiz a primeira pregação, eu tinha feito uma pesquisa e hoje refiz novamente e os dados permanecem inalterados. Para você ter uma ideia, aonde um equipamento conseguiu chegar nas profundezas do mar, dá uma extensão de 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros. Mas Deus está falando que Ele lançou nas profundezas, que equipamento nenhum chegou ainda. Deus, quando você se converteu, quando você aceitou a Jesus Cristo, quando você se arrependeu dos seus pecados, Deus fez isso, pegou todos os seus pecados. Ele não pegou alguns, vou escolher alguns e depois eu vejo. Não, Ele pegou todos e lançou nas profundezas do mar. E assim como Ele nos perdoou, cabe a nós perdoar aos outros que nos ofenderam e até mesmo nós os tenhamos ofendidos. E eu queria frisar também, com base nessa profundidade do mar aí de 11 quilômetros, dizer para os irmãos que já estão perdoados por Deus, mas que ainda continuam sem se perdoar. É incrível, né? Deus veio e limpou, lavou todo o teu pecado com seu sangue, deixou-nos com vestes brancas, mas nós ainda estamos remoendo o nosso passado. Fizemos isso, fizemos. Sim, muitas vezes na ignorância por não conhecer verdadeiramente a Deus, verdadeiramente a Jesus Cristo. Mas quando Ele chegou na nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus tocou a nossa vida, Ele começou um processo de limpeza, né? E está fazendo. E aquele que continua firme na caminhada com Jesus Cristo, cada dia está sendo lapidado, cada dia tem melhorado, cada dia tem estado mais alegre, cada dia tem tido mais ânimo. Eu não digo que todos os dias, né, naquela linha você está todo dia bem, todo dia, não. Você às vezes está mais pro alto, mais alegre, ou haverá dias que você vai estar triste. Mas a palavra, ela entra e equilibra a sua vida. Oh, glórias, em nome de Jesus. Então, se Deus, o Deus Altíssimo, pegou os seus pecados e lançou, vamos considerar que Ele tivesse lançado a 11 quilômetros. Imagine adentrar no mar 11 quilômetros para baixo. E você ainda traz a sua lembrança, e aquilo te machuca, e aquilo te magoa, algo que já está perdoado, né? O inimigo vem e te diz, olha, no passado você fez isso, você fez aquilo, quem você pensa que é? Agora está com a Bíblia debaixo do braço? Sim, você está com a Bíblia debaixo do braço, e mais que está debaixo do braço, ela tem que estar guardada no seu coração, a palavra que te libertou no dia que o Espírito Santo de Deus tocou na tua vida, aleluia. Foi aquele dia que as muralhas do pecado começaram a cair. Deus está nos transformando, sim, nós erramos, ainda falhamos e até pecamos, mas Ele tem nos perdoado. Aquele que subiu na cruz e morreu por nós, nos livrou de todo o pecado. Eu não estou dizendo para você fabricar pecado, para você projetar pecado, mas se algum acontecer na sua vida, peça perdão ao Senhor. Ele está com os ouvidos atentos para perdoar. Não vá pescar os seus pecados num lugar que é proibido, num lugar que o inimigo está convidando você para essa pescaria, para trazer à sua memória aquilo que você fez. Não, o inimigo quer te apontar os seus erros e as suas falhas e dizer que você e eu não somos dignos de perdão. E de fato não seríamos, mas o amor de Deus superabundou o pecado. E Ele nos chamou à presença dEle. E Ele nos lavou, como eu disse, com o seu sangue remidor. Nós não merecíamos mesmo. Nós não teríamos condições por nós mesmos de limpar a nossa sujeira, o nosso pecado, mas Ele tinha, tem e terá. Perdão, irmãos. Mas o inimigo vem para dizer. O inimigo vem para atrapalhar a sua vida. O inimigo vem
para fazer com que você não libere perdão, nem para quem te ofendeu e nem para você mesmo. Então eu quero dizer nessa noite que quem tem o poder de perdoar e já te liberou da condenação eterna é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fisicamente falando, quando nós não liberamos perdão, é um mal que está conosco. É um copo de veneno que nós estamos imaginando a pessoa que nos ofendeu, tomando o copo de veneno que seria para ela, nós mesmos injetando veneno em nosso corpo, que faz mal, que traz mágoa, que traz dor, que traz ressentimento, que afeta a nossa saúde, quando o mandamento de Deus, ainda que para nós seja difícil, é o de liberar perdão. Quando você libera verdadeiramente o perdão para quem te ofendeu, se é que te ofendeu, porque muitas das vezes, né, nós também temos as nossas falhas e provocamos. Mas quando você libera o perdão, você está cumprindo o mandamento do Senhor. Você estará se sentindo melhor, você voltará a andar mais leve, você tira um fardo das suas costas, que era a não liberação de perdão. E uma vez que você consegue isso, você, como eu disse, vai estar mais alegre, mais contente, mais leve. E aí você também tem que liberar perdão para si mesmo. Porque se Deus, vou frisar, se Deus já te perdoou, por que você insiste em se condenar? Se Deus já te libertou da condenação eterna, por que se condenar? E essa função de apontar é do inimigo, não é a função de Deus, e olha que ele teria toda a autoridade para fazer, e não faz, por amor de nós, aqueles que foram escolhidos, aqueles que se renderam. Ele poderia muito bem, você não merecia nada, você vai para a condenação, mas ele, olha, vamos pôr uma pedra nos seus pecados, e eu perdoo de todos os pecados. Você está livre dos pecados e da condenação eterna, passando da morte para a vida eterna. Aleluia. Então, esse é o nosso Deus. Então, Deus fez um concerto, tanto com Israel quanto Judá. Ele perdoou pecados gravíssimos, idolatria, mentiras, adultérios, enfim, tudo quanto é coisa ruim havia nessas duas nações que levaram elas à escravidão. Mas Deus perdoou. E assim foi conosco também, porque éramos e somos imerecedores da graça de Deus. Mas Ele veio e nos perdoou na cruz e antes de subir nela, aleluia, né? Lembremos de alguns, como o caso dos 10 leprosos, em que os 10 foram curados, mas só um veio agradecer, e na hora que ele vem curado, né, pelo milagroso Jesus Cristo, que limpou a pele daquele cidadão, ainda disse: a tua fé te salvou. Não é da lepra, ele está falando da salvação eterna. Para aquele que foi descido pelos 4 amigos pela maca, Jesus chega para ele primeiramente e diz: filho, todos os teus pecados estão perdoados. Olha que coisa linda. Para aquela mulher adúltera, ele diz: seus pecados estão perdoados, não peques mais. Ou seja, nós temos que lutar contra o pecado. Amém? Temos que lutar contra o pecado. É uma luta diária. E o perdão diário do nosso Deus Altíssimo. Mas o perdão, que é a ênfase que nós estamos dando aqui essa noite, é para que você libere perdão, para que você também receba perdão. Muitos, vendo o seu arrependimento sincero, com certeza vão aceitar o perdão. E se porventura não aceitarem, Deus está acompanhando, Deus está vendo, se você realmente pediu perdão de todo o seu coração. E mais uma coisa, lembre-se, você está livre da condenação eterna. Não vá ouvir convites do inimigo. Vamos pescar no mar proibido.
Você vai ter que levar, no mínimo, uma vara e 11.000 metros de linha para buscar algo que Jesus já perdoou. Não carregue consigo os pecados que já estão perdoados por Deus. Libere perdão para o teu próximo, libere perdão para si mesmo e peça perdão para quem realmente pode perdoar todos os pecados. Errou, falhou, peça perdão a Deus. O teu irmão pecou contra você ou você contra ele, vai, peça perdão. Precisa ser na hora? Não. Você tem que ir de coração. Tem que orar a Deus, pedir a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Não é sobre a vida dele, não, é sobre a sua. Porque você vai fazer uma parte difícil, que é a de liberar perdão. É difícil liberar perdão. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça, nesse ponto, ela diverge da de Cristo. Porque Ele olha para nós, vê todo, Deus, o nosso Deus não é cego, Ele conhece todos os nossos pecados, do passado, do presente e dos que estão por vir, mas Ele não faz vista grossa. É o amor dEle que nos livra da condenação eterna. É esse amor que libera o perdão sobre as nossas vidas. Se Ele, sendo Deus, faz isso, por que nós não podemos fazer? Ah, mas é difícil. Tem, sim. Há momentos que demoram um tempo, outros são curtos. Mas se nós somos cristãos, nós temos que exercer essa ordem de Deus, que é liberar perdão. E como eu disse, liberando perdão, a sua vida vai melhorar no aspecto físico, porque doenças que estavam iniciando vão cair por terra em nome de Jesus. Você vai se sentir mais leve, teu espírito mais em comunhão com teu irmão e principalmente com Deus Altíssimo. Amém? Essa era a mensagem que eu gostaria de estar trazendo para os irmãos, de liberar perdão. Libera perdão para o próximo e libera perdão para si mesmo, pois nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento e lá deve ficar. Quando o inimigo vier te acusar do seu passado, como disse o pastor André Valadão, lembre do futuro dele, né? Que é no lago de fogo. Amém? Fiquem na santíssima paz do Senhor e Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.